eu quero falar nessa noite sobre Gideão. Por que Gideão? Porque Gideão é um exemplo para nós. A história de Gideão, ela é parecida com a história do pastor Rafael, da pastora Thaís, desse casal, amém? Como também vocês que acompanham eles há tanto tempo, vocês estão juntos, batalhando, é a mesma história. Ô bispo, que história é essa? Uma história de superação, amém? Não é uma história de covardia e de desistência. Pode ter até um período de medo, entendeu? Mas não covardia. Porque uma coisa é ter medo e o medo paralisar você. Outra coisa é você ter medo e mesmo assim fazer. Esse medo não é ruim, entendeu? Quantas vezes eu tive medo, mas eu continuei contrariando as minhas emoções. Ao que eu estava sentindo, eu não aceitei, e mesmo com medo, mesmo às vezes com alguma insegurança, eu segui em frente. Amém? Até essas sintomas que a gente tem, que é negativo, se tornar em superação. A história da Viver aqui em Matão tem 13 anos. E a história da Viver em Matão tem 1 ano aqui no novo salão. Privilegiado. Salão que estava há muito tempo parado. Amém? Sem destino para uso. Mas ele estava sendo guardado, separado, sem que o pastor Rafael ou a pastora Thaís soubessem, para que a Viver Church viesse fazer parte aqui e congregar o povo aqui, amém, igreja? Na igreja antiga, era um lugar de difícil acesso, difícil de encontrar. Sabe aquele lugar que você passa e não encontra, ele não vê? Essa era a Viver ali. Um lugar onde tinha dificuldade de estacionar o carro, entendeu? E que Deus mudou a sorte desse casal de pastor e mudou a sorte dessa igreja, trazendo para um lugar privilegiado, bem localizado, com lugar para estacionar o carro à vontade. Isso é de Deus ou não é, igreja? Agora, olha aqui para mim. Isso só se tornou possível por um ato de superação, por um ato de resistência, por um ato de permanecer firme, mesmo quando as pernas estão bambas, mesmo quando aqui dentro está faltando fôlego e força, mas houve resistência, permanência, superação. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos têm sonhos aqui? Levante a mão. Baixa a mão. Quem não tem nenhum sonho, não levanta a mão. Mas quem tem sonho, e mesmo quem tem um sonho, mas ele está meio que enterrado, meio que parado, porque as lutas fazem isso, elas não são para isso. As lutas são preparo para algo maior. Mas quando a pessoa dá um vacilo, ele acaba enterrando o talento e o sonho. Não é esse o propósito da luta, parar você, mas é aperfeiçoar você. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando eu falar aquele que tem sonho, pode ser até aquele que foi bombardeado e falou, eu vou parar por aqui por enquanto. E eu faço a pergunta para você, quantos tem sonho aqui? Levante a mão. Dá um glória a Deus bem forte. Quantos creem nesse Jesus que ressuscita sonhos, abençoa o seu povo? Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Agora, aquele que está triste, vai sair daqui feliz com o Senhor. Eu posso dizer para você que os problemas não serão resolvidos. Mas uma coisa eu tenho certeza, você terá uma luz para resolvê-los. Amém? Porque o que muitos vêm buscar na igreja é a solução do problema. Ele pensa que ele vai entrar na igreja e quando ele sair está tudo resolvido. Deus resolveu os seus problemas.
E aí é onde entra a decepção, porque não é assim que acontece. Você vem para a casa de Deus e Deus vai te dar uma luz. Deus vai dar clareza para você. Mas você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que entrar em ação. Amém? Deus quer dar uma luz para você, Deus quer iluminar você, Deus quer clarear o teu caminho, mas a decisão e a ação é sua. Você vai ter que agir. Você vai ter que tomar um posicionamento firme. Não adianta transferir responsabilidade. Você tem que assumir ela é sua responsabilidade, e Deus vai capacitar você para que você resolva ela. Amém, igreja? Olha só, vamos abrir a Bíblia em Juízes capítulo 6, vamos à leitura da palavra. Juízes 6. No versículo 11. Juízes 6, versículo 11. A última vez que eu estive aqui, agora eu tenho o privilégio de estar aqui. Eu não preciso nem pôr o óculos, por causa que a tela do tablet, eu fui obrigado a ter um tablet para enxergar melhor, para não ficar tendo que pôr óculos. Como é de perto, você tem que colocar e tirar. Se eu ficar olhando para vocês assim, dá dor de cabeça. Aí eu lembro que eu me retirei para ler ali. E eu nem percebi que está ali, ó, na minha frente. O pastor Rafael não falou nada, tem uma TV na tua frente, bispo. Mas a gente vai ficando velhinho, vai ficando desapercebido, né? Mas Deus é bom. Depois que eu saí, que eu falei, mas tinha uma tela na minha frente, eu não percebi. E eu memorizei isso, eu não sei quanto tempo faz. Então eu estou com a memória boa, porque hoje eu lembrei de novo. Falei, tem a tela lá, eu posso ler aqui, ou eu posso ler lá. Vamos à leitura, igreja? E eu quero tomar posse dessa verdade que nós vamos ler aqui sobre a minha vida. Essa história de superação de Gideão, eu quero o mesmo espírito que estava na vida de Gideão, que esteja na minha vida também. Amém, igreja? Oh, glória! Que maravilha! Deus é um Deus de grandes coisas. Vamos lá, então... Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele estava falando a verdade ou mentindo? Claro que é verdade. Eu quero ser pego de surpresa com uma palavra como essa. Eu quero ser pego de surpresa sendo alguém valente e corajoso, mas não ter noção disso. Porque é melhor alguém despertar em mim o que eu não sei, do que, na verdade, eu acreditar naquilo, vamos lá, que eu não estou vivendo. Veja bem, Gideão estava vivendo em lutas e aparentemente um momento de derrota e aflição. Amém? Na cabeça dele havia vários limites, limitações, mas Deus abre a mente dele. É o que o Senhor quer fazer conosco, comigo e com você nessa noite. Abrir o nosso entendimento para aquilo que nós não estamos vendo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor não mente e Ele é verdadeiro. E é verdade que Gideão é homem valente, só que ele não sabia disso, ele não estava ciente disso. Como que o anjo diz isso para ele? Porque as suas atitudes provam quem ele é. Amém? E o que despertou ao Senhor para vir a favor de Israel e usando a vida de Gideão, foi as atitudes de Gideão. Ele fazia algo espontaneamente, sem saber o que ele estava provocando. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele tem questionamento, que não é errado questionar.
E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Nós sabemos dos livramentos de grandes vitórias, mas e aí? Olha como estamos agora. Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Ele está mentindo? Não está mentindo. É verdade que Deus entregou por 7 anos Israel na mão dos amalequitas e medianitas. Mas por que Deus permitiu? Não é que Deus faz o mal, Ele permite. É a vontade permissiva de Deus. E Deus permite isso. Por quê? Deus permite. Porque o povo se voltou contra Deus. O povo cometeu o pior pecado, o que Deus mais se aborrece, que foi estabelecer a idolatria, foi adorar a Baal. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é ser trocado por outro Deus. Entendeu? Deus não suporta a idolatria. Veja bem, você diz assim, não, eu sou servo de Deus. Não, eu creio em Deus. E aí tem muitos que dizem assim, eu creio do meu jeito. Eu faço a oração do meu jeito. E quando der, eu vou na igreja. Então que fé é essa? Que fé é essa? Eu estou servindo ao Senhor há mais de 38 anos. Eu não venho do berço evangélico. Eu venho do berço católico. Minha família é católica apostólica romana. Minha avó benzia. Minha avó tinha uma medalha assim, não é medalha. Tinha um colar com a Aparecida de ouro. Coisa valiosa. E ela fazia as rezas dela. Minhas tias sempre frequentaram a igreja católica, até hoje serve lá na missa e fazem ali as suas contribuições, as suas ajudas lá, como alguém influente. Eu vim de uma realidade dessa, católica, apostólica romana, de ir para a missa aos domingos. Mas veja bem, quando eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica, eu fui com muita restrição, porque é um povo barulhento, era um povo esquisito, na minha opinião, estranho, diferente. Não é como hoje. E eu aceitei o convite. Mas veja bem, quando eu sentei lá, eu era um jovem de 15 anos, e eu ouvi a palavra, aquilo entrou no meu coração. Amém? A palavra foi luz para a minha vida. Escuta só, a palavra de Deus foi luz para a minha vida. Eu era um adolescente, aos 15 anos de idade, mas eu sentei e eu prestei atenção. Eu me interessei por aquilo que o pastor estava falando. E aí eu voltei novamente. E quando eu voltei novamente, eu fui batizado no Espírito Santo, com muito poder. Veja bem, eu nem sabia, nem tinha data para batismo nas águas, e nem tinha ideia mais ou menos o que era o Espírito Santo. Mas eu aceitei isso, eu busquei isso, porque disseram que era bom, e eu falei, eu quero o Espírito Santo, e eu fui batizado no Espírito Santo. Amém? E aí eu não fiquei frequentando a igreja uma vez por semana ou duas, não, eu nunca mais deixei há 38 anos, hoje eu moro na igreja, com a maior alegria. Amém? Agora quando vem com essa história, quando der eu vou servir, quando der eu vou na igreja, quando der, veja bem, meu irmão, isso é o nível de crente que você é. Você só vai caminhar um pouco mais de entrega quando a luta vier. Muitos são assim. Aí entra, faz campanha de jejum, faz campanha de oração, pede pastor orar, mas veja bem, é o crente só na hora da luta. Você está revelando quem você é na luta e na bonança. O que você é na luta? E o que você é quando está tudo bem? É aí que se conhece o verdadeiro servo de Deus. Agora, aonde entra esse versículo da idolatria? Justamente porque você troca a Deus, o momento de adoração ao Senhor, pela televisão, pela visita na casa de amigo. Ah, não dá para mim na academia de manhã, eu vou no horário do culto. Opa, peraí. Ajuste esse negócio melhor, mas não troque o seu culto a Deus por nada. Israel fez isso e eles foram penalizados por isso, porque eles trocaram a adoração a Deus para a adoração a Baal. E eles tiveram 7 anos de lutas.
Deus não quer isso. E Deus busca, como diz a palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão por toda a terra, buscando os fiéis. Posso ouvir um amém? Amém. Ele está buscando o fiel. Quem é fiel? Deus está atrás de você, está na busca de você, porque Ele quer usar a sua vida. E Ele encontrou Gideão malhando trigo. Põe lá, vamos acabar de ler o versículo. Vamos lá, volta lá. Olha lá. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livre Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Estou eu aqui nessa questão junto com você. Próximo para mim, por favor, olha lá. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Oh glória, a sorte deles seria mudada. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dê-me um sinal de que és tu, Senhor. Amém? Glória a Deus. Perdão. Só até o 16, 17 mesmo, tá bom? Amém? Então Deus veio até Gideão e apareceu para Gideão e falou sobre o propósito, que era dar a Israel vitória contra os medianitas e os amalequitas. Esse povo era um povo sofrido, um povo que não havia alegria mais no seu semblante. Porque veja bem, a coisa mais triste que tem é você trabalhar 30 dias e no final do mês o dinheiro não dá para pagar as contas. É triste você chegar no final do mês, recebe o seu salário e você não consegue pagar todas as contas. Aí você sabe que a tua esposa tem algumas necessidades que mulher tem, de fazer a unha, de pintar o cabelo, de comprar uma roupa nova. E há quanto tempo ela não consegue frequentar um instituto de beleza, nada, porque não tem o dinheiro para isso. Você sabe que teu filho, você tem vontade de passear com ele, ir numa lanchonete, na sorveteria, mas não tem condição disso. O cartão está estourado, está tudo no vermelho. É triste, o povo estava abatido, porque eles plantavam, colhiam e outros desfrutavam. Preste bem atenção, era essa a realidade triste de Israel, porque o povo plantava, e não é fácil plantar. Não é fácil preparar a terra, plantar, não é fácil esperar a colheita. E eles plantavam, esperavam a colheita, e quando vinha a colheita, pronto, o exército já, os medianitas, os malequitas já vinham e saqueava tudo. Agora, não só saqueava, mas muitos eram mortos. E para que eles não fossem mortos, eles fizeram um buraco na terra, nas rochas, e passaram a se esconder para não serem mortos. Diferentemente de Gideão, porque Gideão pôs no seu coração: eu vou plantar, eu vou colher e eu vou desfrutar. Não importa como eu vou fazer isso, mas eu não vou esperar o inimigo vir e levar a minha colheita embora. Posso ouvir um amém, igreja? Veja bem, nasce no coração de Gideão, sem que Deus se apresentasse a ele, uma revolta, uma indignação. Eu não aceito plantar, eu não aceito colher, e depois, na hora de desfrutar, levam tudo embora e eu fico sem nada. Fui eu que trabalhei, fui eu que fiz a colheita, eu vou desfrutar dela. É mais do que merecido. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Preste atenção, igreja. O diabo tem feito isso na sua vida, na vida de muitos. Muitos que têm plantado, colhido, mas na hora de desfrutar, ele rouba o que é seu. Desaparece. Você já disse na sua casa aonde foi todo o dinheiro? O que está acontecendo que não dá para nada o que nós ganhamos, porque o diabo tem lhe roubado. É triste, mas é uma realidade.
Mas a unção de Deus está aqui neste lugar, nessa noite, e o Senhor vai mudar a tua história. Preste atenção, Gideão, nasceu uma indignação dele, e aí, se ele fosse malhar o trigo no lugar certo, o trigo se malhava na eira. A eira era um lugar alto, fácil de ser encontrado. Por que no lugar alto? Porque eles batiam a palha e o vento era forte no lugar alto e batia para fazer a separação do trigo da palha. Então era malhado trigo na eira, que era um lugar alto e apropriado para isso. Mas veja bem, ele pensou: eu plantei e eu colhi. Se eu for malhar o trigo na eira, o que já estão fazendo, o que todo mundo está repetindo igual, e o que eu tenho visto é que aí vem os amalequitas, os medianitas e roubam eles, porque eles estão num lugar visível. Eu não vou repetir a mesma coisa, farei algo diferente. Fala comigo, farei algo diferente. Vou fazer o que não estão fazendo. Vou fazer algo que o inimigo não vai reconhecer e não vai me encontrar. Porque eu não vou dar o meu desfrute para outro. Eu não vou entregar a minha prosperidade para outro desfrutar dela. Eu plantei, colhi e eu vou me alimentar disso. Eu vou desfrutar daquilo que é meu. Posso ouvir um glória a Deus? E aí ele falou assim: não farei o que estão fazendo, vou fazer diferente. Eu vou malhar o trigo no lagar. Ninguém imagina, porque não é época de beneficiar as uvas. Amém? Eu vou lá e eu vou malhar o trigo no lagar. Ninguém esperava. É um lugar apertado, é um lugar fechado, o trabalho é dobrado. Mas eu não vou entregar isso para ninguém. Vou ter sacrifício? Vou ter. Mas tudo bem. Faz parte. Mas eu não vou entregar. É mais difícil para mim do que para os outros, mas eu vou pagar o preço. Então, o que Gideão fez e despertou Deus? Fez o que ninguém estava fazendo. Eu estive aqui na época de todo o preparo da igreja para a reinauguração. Interessante, igreja, que você via poucos profissionais. Por exemplo, tinha um irmão que está aqui, que mexeu na parte elétrica. Para ele é fácil, porque ele é um profissional da área. Então ele tira isso de letra. Mas não era a maioria. Era um ou outro. Agora, eu ver o pastor Rafael trabalhando aqui, isso é superação. Amém? Deus não chamou ele para trabalhar em reforma de igreja, nem em pintura. Ele não tem obrigação nenhuma de saber disso. Mas ele falou assim: eu preciso malhar o trigo no lagar. Eu preciso fazer o que ninguém está fazendo. Se eu for esperar surgir do nada, vai passar a oportunidade e eu vou perder ela. Agora vem cá, era só o pastor Rafael? Não. Eram os irmãos, o que pintou a bateria. Eu vi ele desmontando, ele não entende de bateria pelo que eu sei, nem de pintura. Eu vi pelo jeito que ele colocou as coisas no lugar. Entendeu? Mas saiu. Outro dia eu cheguei, a primeira vez que cheguei, eu olhei a bateria e falei: não é que ela foi pintada e está montada? Posso ouvir um amém, igreja? Aí o irmão que nunca mexeu com forro, está aqui o forro instaladinho. O que eu vejo com isso, igreja? É você fazer o que ninguém está fazendo. Não é porque não é a sua área, é porque precisa ser feito.
para que você venha desfrutar depois. Amém? Se você entrar na onda de todos, você vai ser igual a todos. Amém? Se você entrar na média, me desculpa, eu vou falar como eu falo na minha igreja. O que significa média? Medíocre. Ah, então todo mundo na média. Essa palavra média significa medíocre. Todos que estão na média estão na mediocridade. Você quer algo diferente para a sua vida, você vai ter que sair da média. Não é opção, igreja. Você precisa sair da média. Você precisa visualizar alguma coisa que está ao seu alcance, porque você não vai fazer o que não está ao alcance. Mas você vai fazer aquilo que Deus já está mostrando para você fazer. E vai ser corajoso e ousado o suficiente em fazer. E depois desfrutar daquilo que você fez. Enquanto zombaram de você porque você estava trabalhando e não no lazer, depois vão ver as pessoas que o tempo que você trabalhou e não estava no lazer, está proporcionando você hoje um descanso e um desfrute melhor. Você está me entendendo, igreja? Agora veja bem, havia algo maior. A palavra de Deus nos ensina e nos diz: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então Gideão estava sendo fiel naquilo que era pouco aos olhos humanos, mas para Deus já era um grande início. Ele despertou Deus, e Deus mandou o anjo e falou: vai lá, fala para ele, muda a mentalidade dele, fala para ele o que ele é. Ele não sabe o que ele é, mas fala para ele o que ele é. Você vai dizer que ele é homem valente, e vai dizer para ele assim: vai nessa tua força, porque eu farei você libertar Israel das mãos dos medianitas. Posso ouvir um glória a Deus? Agora veja bem, não é tão simples assim, porque foram levantados 32 mil homens em Israel para a batalha. Mas veja bem, eles teriam que enfrentar 135 mil. Não havia chance de vitória numa batalha como esta. Todo Israel sabia. Mas Deus disse a Gideão: vai nessa tua força, eu darei você vitória contra os amalequitas. E ele se levantou. Ele disse: o Senhor é comigo. Então ele foi até a sua casa e disse: espera aí, eu preciso fazer uma oferta. Não estou inventando uma história, estuda lá em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 7. Não sei se você sabe que o povo judeu é um povo próspero, sim ou não? É próspero. Mas você sabia que eles seguem a palavra de Davi? Davi dizia assim: eu não vou chegar na tua presença de mão vazia. Fala comigo: eu não irei chegar na tua presença de mão vazia. Isso se tornou cultural. Se um rabino vai na casa de um judeu, se ele vai lá e vai fazer uma prece, uma oração, já tem a oferta preparada para entregar para o rabino. Se esse rabino foi de manhã e por um acaso teve que voltar atrás à tarde novamente, tem a oferta novamente. Porque eles seguem essa cultura de não, aonde a palavra de Deus for aberta, vai haver oferta. Amém? Ai, o bispo, que palavra estranha, está me deixando eu triste. Que morra. Porque quem tem luz, prospera. Deus não nos fez para miséria. Deus nos fez para a prosperidade. Ele diz assim, primeira coisa: eu vim para que tenham. Vamos lá, eu vim para que tenham e a tenham em. Então, agora se você é um mão de vaca, mão fechada, problema seu. Porque a promessa de Deus é emprestar e não tomar emprestado. E o que está acontecendo com você? O que está acontecendo é simples: a incredulidade dominou seu coração. Você acha que você vai dar mais para Deus do que Deus dá para você. É aí que você se engana. Você nunca dará mais para Deus do que Ele dá para você. Gideão sabia disso. Gideão falou assim: eu preciso fazer uma oferta. E ele falou para o anjo: espera aí,
que eu preciso preparar uma oferta. E ele foi para a casa dele, preparou uma oferta e trouxe até ao anjo. Ele não tinha clareza total do que estava fazendo. Era praticamente uma intuição do coração dele. Amém? E ele resolveu seguir essa intuição. Deus não vai deixar você errar. Cadê o glória a Deus? Deus não vai deixar você errar. Talvez o Senhor coloque no seu coração um propósito e você se encarrega de matar ele. Meu Deus do céu. Porque você fala assim, é coisa da minha cabeça. Não, é coisa de Deus na tua vida. Ele não vai te deixar errar. Porque quando ele traz a oferta, ele coloca no chão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Colocar uma oferta a Deus no chão, Gideão seria morto naquela hora, queimado. Aquilo era uma afronta ao Deus vivo. Uma oferta dada a Deus não poderia ser colocada no chão. Mas por que ele fez? Por falta de conhecimento. Ele seguiu o seu coração, mas ele não fez com perfeição. Deus não ia destruir ele porque ele não conseguiu fazer corretamente. Ele estava tentando fazer o certo. E aí o anjo disse assim, não, tira do chão e coloca em cima da pedra. Porque senão o fogo que iria consumir a oferta vai consumir você. Essa oferta no chão, de qualquer jeito, o que sobra, o que é de qualquer maneira, vai destruir você. A oferta não pode ser feita de qualquer maneira, ela tem que ser feita da maneira que agrada a Deus. Se eu voltar lá em Gênesis, eu vou perceber que Caim se deu mal porque fez isso. Abel se deu bem porque fez o que agradou a Deus. E a Bíblia diz que Abel entregou ao Senhor o primeiro, fala para o amigo, o primeiro. Ele entregou ao Senhor o primeiro. E com alegria. Já a Bíblia diz que Caim, no fim dos tempos, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Ele disse, eu não quero isso. Eu não recebo. Eu te dou uma chance de você fazer melhor que isso. Mas isso eu não recebo. Se você não mudar, vai ficar perdido, porque eu não recebo isso. Eu sou Deus. Eu sou Deus para ser adorado, para ser reverenciado, para ser glorificado, para que seja reconhecido com você em todos os atos. Até na hora de você vestir, colocar a roupa para vir para a igreja, não é qualquer coisa. Não é de qualquer jeito. Uma vez o Espírito Santo me corrigiu firmemente. Eu fiquei fiquei minutos chorando, porque eu fui corrigido. Eu vinha para meu escritório para orar. E aí eu chegava, eu já me jogava de joelho para o chão. Eu tenho um puff lá e eu ajoelhava e colocava o cotovelo em cima do puff para orar. Então eu chegava, do jeito que eu chegava lá, meio doidão, já ajoelhava e começava, oh Deus, e isso foi 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes foi, até o Espírito Santo falar claramente comigo. Não é assim que se chega na minha presença. Até para se prostrar perante mim tem que ter reverência. Ninguém me ensinou isso, ninguém me falou. Quem falou para mim foi o Espírito Santo. Eu estava essa manhã no meu escritório, tirei para orar pela manhã, e antes de me ajoelhar, eu falei, Senhor, com toda a reverência, aceita a minha prostração, aceita eu me ajoelhar perante a tua grandeza. O Senhor é grande, o Senhor é sublime, o Senhor é tremendo. Aceita isso da minha parte. Me permita ajoelhar. Eu não estou contando uma história aqui, inventando moda, não. Isso é o que eu fiz. E depois eu me ajoelhei. Porque não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Agora, avalia comigo, como uma pessoa é abençoada se ela vem na igreja para ficar olhando a vida dos outros. Por que Deus permite? Porque Ele tem que separar o joio do trigo. Aonde existe o joio, existe o trigo. Aonde existe o trigo, existe o joio. E aonde estão os dois juntos? Dentro da igreja. Justamente para distinguir o que é joio e o que é trigo.
Deus permite que os dois estejam juntos, porque aquele que é trigo, ele tem que permanecer. Você sabe qual é a diferença do joio para o trigo? Quando você pega o joio na mão e você esfarela, você só vê palha. Mas quando você pega o trigo e faz assim, ele vai mostrar para você semente, fruto. Cadê o trigo? Você aperta o joio, palha. Não tem nada para oferecer. Você aperta o trigo, fruto. O joio nunca tem nada para dar. O joio, o que ele tem para fazer é ser tormento na vida dos outros, tormento na vida do pastor, pedra de tropeço. Pedra de tropeço para o marido, pedra de tropeço para a esposa, pedra de tropeço na igreja, que é cargo só para debater, só para poder ter condição de causar mais dano, não é para frutificar. Vocês estão me entendendo? Agora veja bem, quando Gideão coloca o sacrifício na pedra, o fogo vem e consome, como sinal de que Deus recebeu o sacrifício de Gideão. Fala comigo, Gideão está no caminho certo. Agora, o caminho que Gideão está seguindo é diferente dos outros, porque ele não está escondido, ele está malhando trigo no lagar. Ele quer proteger a família, ele quer alimentar a família. Enquanto os outros aceitaram a derrota para com o inimigo, e estão escondidos em buraco, em montanha, está ele trabalhando para sustentar sua casa. Está ele criando uma situação criativa, inteligente, para não ser roubado. O que Deus quer de você é que você use essa ferramenta chamada criatividade. O que Deus quer é que você use essa ferramenta chamada superação. Porque o que Ele está fazendo é superando as dificuldades. Meu, igreja do Senhor, supere as dificuldades. Não se renda a ela. Supere as dificuldades. Preste atenção, supera as dificuldades. Elas são superáveis sim. Deus te deu condição para superar essa dificuldade. Amém? Perdoa quem tem que perdoar. Libera isso logo. Não carrega essa mágoa, esse ressentimento. Perdoa logo isso aí. Fica livre dessa perturbação que te tira o sono e a paz. Ah, mas essa pessoa não merece. Mas o perdão é para quem não merece. Se Jesus me perdoou justamente porque eu não merecia perdão, mas Ele me perdoou. Oh, glória! Eu percebo que Deus está falando em alguns corações nessa noite. Maravilhoso é o Senhor. Agora veja bem, nós extraímos aqui um monte de história, um monte de coisa extraordinária, porque Gideão nos dá uma lição para a vida espiritual. Amém? Diga glória a Deus. Sempre vai ter alguém fazendo o que o outro não está fazendo. Você me ouviu? Sempre vai ter alguém fazendo o que o outro não está fazendo. Sabe o que a Bíblia nos ensina, em uma linguagem mais comum? Faz além do combinado. Não produza por dinheiro, produza por capacidade. Amém? Talvez a recompensa não é merecida, mas eu creio que quando você produz além do combinado, você vai ser levado a um lugar mais alto.
Eu creio nisso, igreja. Amém? A igreja de Matão, a Vertword, sob a liderança do pastor Rafael e da pastora Thaís, tem uma história de superação. Tem uma história de superação. Eu já vi muitos desistirem por muito menos que eles passaram. Por bem menos luta que eles passaram, outros desistiram. Até mesmo na Viver. Teve um pastor uma vez, eu acho que ele não ficou 3 meses na igreja. Eu estou no meu escritório, ele entra com a chave da igreja, entrega e fala, para mim já deu. Eu falei, como? Irmão, eu falei, pastor, você não sabe o que você está fazendo. Deus te chamou, não brinca com isso. Não, para mim deu. Colocou a chave na minha escrivaninha, virou as costas e foi embora. Eu nunca mais vi ele. Nunca mais. Faz uns 14 anos mais ou menos. Ele está em Jaboticabal, mora lá, eu acho, né, até. Mas ele não voltou nem para a igreja mais. Então não é que eu quero contar uma história triste para você, só para entristecer. Eu quero dizer para você que Deus chama os valentes. Deus não chama covarde. Me perdoa, meu irmão. Apocalipse diz, o covarde não vai para o céu. Deus chama valente. Você é um valente do Senhor. Eu quero chamar o pastor Rafael aqui em cima, pastora Thaís também, e se me permite, quero fazer uma oração junto. Amém? Toda oração é válida, não é, igreja? Mas eu quero fazer uma oração. O Senhor está aqui nessa noite. Fica de pé, igreja, no seu lugar, por favor. Eu ia pedir para cantar, mas nem vou, porque o horário já foi. E eu creio que o Espírito Santo, igreja, não precisa... A música é bom, ela nos estimula. Mas ele não precisa nada disso, nem que eu fale e nem que cante. Ele opera na vida daquele que invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém, igreja? E eu sei que Deus vai acrescentar cada dia o que falta. Se tem uma coisa que tem acontecido, isso é óbvio, não é revelação, Deus mostrou. Isso existe uma maneira óbvia das coisas. Amém? Por isso que eu não creio em qualquer profecia. Porque tem profecia que é óbvio. Deus não vai perder tempo de revelar óbvio. Amém? Uma verdadeira profecia, ela acontece assim. Deus vai mostrar primeiro para ele. E depois vai revelar outro que não entende o problema. Eu vou falar algo para ele que eu não entendo, mas ele entende. Porque o negócio é com ele. Isso é profecia verdadeira. Aquele negócio de que fala e você não entendeu nada, dorme em paz. Aquilo foi só um jogo, uma jogadinha para ganhar o coração de quem tem o coração, não tem o coração firmado em Deus. Mas uma coisa guarda para você. Tudo aquilo que Deus tem interesse na sua vida, Ele vai mostrar primeiro para você. E depois pode levantar alguém que confirme. Agora, se não levantar ninguém para confirmar, não precisa, é só você crer naquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém? Gideão ofereceu a Deus uma oferta, na intuição do coração. Fez de maneira errada, mas foi corrigido pelo anjo. E Deus abençoou ele. Amém? Eu ia continuar a mensagem achando que eu tinha tempo, porque ainda tem o exército de 32 mil homens, que acabou sobrando 300 só. Mas essa fica para outra oportunidade. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos abençoar. Quem está com esse casal aqui, levante a mão. O que é que você pode pedir para eles, para Deus? Para que Deus fizesse para eles?
Você vai pedir agora. Amém? Você vai pedir, falar, Senhor, faça isso, faça isso, faça isso. E se der uma escorregada na oração, escorrega para o meu lado também. Já apresenta o bispo junto. Né? Eu vou orar pelo bispo. Eu recebo. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está esse casal de pastores que estão servindo ao Senhor. Não é de hoje. Aqui em Matão são 13 anos. Mas antes, eles já estavam servindo ao Senhor. Já estavam entregando a própria vida no altar e dando o melhor de si para o teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor começou uma obra e o Senhor vai completar ela. Porque o Senhor não faz as coisas pela metade. O Senhor, quando faz por completo. Abre o entendimento, Pai, dá sabedoria e graça. Gideão não entendia a força que ele tinha. Ele não entendia aonde ele podia chegar. O Senhor mesmo precisou falar para ele: vai nessa tua força, homem valente, muda a tua mentalidade, porque eu sou contigo. Aqui está um casal em que o Senhor tem sido com eles. Eles não foram escolhidos quando estavam em Jaboticabal por mim. Eles foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor só me mostrou aquilo que o Senhor já estava fazendo. O Senhor já havia revelado e mostrado o ministério que havia na vida deste casal. Há muitas coisas a acontecer ainda, Pai, não só na vida deles, mas na vida do filho, outro fruto que o Senhor está preparando para o teu reino e para a tua obra. Então, meu único pedido aqui, ó Pai, sustenta, dá graça e sabedoria. Também, ó Pai, aqui está a tua igreja, os teus filhos, o teu povo. Eu quero que você feche os olhos, coloque as duas mãos sobre o teu coração. Talvez você está que nem Gideão, malhando trigo no lagar. Talvez você está passando por grandes lutas e não tem visto saída, não tem visto como solucionar esse problema. Mas você é um lutador, você é uma lutadora, você é um guerreiro. Você nem sabe disso, mas olha, você está aqui. Você passou por poucas e boas, mas o diabo não lhe derrotou, você está aqui. Talvez você sente assim: eu estou patinando, parece que eu não saio do lugar. Mas eu vou dizer para você, você está firme, você está batalhando, você está insistindo. Então tem uma palavra de Deus para a tua vida: vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa tua força, porque eu te darei vitória contra os seus inimigos. Tu livrarás o teu povo, tu livrarás aqueles que estão à tua volta. Tu serás uma coluna forte nas mãos do Deus vivo. Ele te dá luz nessa noite. Você vai sair daqui em nome de Jesus, entendendo que você precisa pôr em prática o que você tem aprendido. Você precisa agir. Você não pode ficar inerte, parado, porque disso você não vai tirar nada, mas você vai agir. E Deus vai agir através da sua vida, capacitando você em nome de Jesus. E quantos creem? Aplauda o Deus vivo e poderoso.